Fala comigo, senhoras e senhores aí da eletrônica. Estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para gravar um novo videozinho aí sobre teoria de circuitos elétricos para vocês. Bacana? E nesse vídeo de hoje nós vamos ver associação em série de resistores. Próximo vídeo a gente fala sobre associação em paralelo. Então já vou mudar aqui a tela para começar logo essa apresentação. Ok, então aqui está o nosso primeiro desenho, um desenho já conhecido, aquele circuito elétrico simples que a gente vem discutindo até o momento, onde eu tenho um resistor ali que eu estou chamando de resistor 1, e nós já vimos absolutamente tudo sobre esse resistor. Nós já calculamos o valor da sua resistência, a sua potência elétrica, energia, corrente do circuito e várias outras coisas. Então nós já sabemos tudo disso, certo? Então agora é hora de começarmos a colocar mais coisas nesse circuito. Então nós vamos começar a deixar o circuito mais interessante, um pouquinho mais complexo, mas nós vamos com calma. Então nós vamos começar aqui, ó, colocando mais resistores nesse circuito, tá ok? E uma maneira bem simples que eu tenho de colocar mais resistores nesse circuito é daquela forma que eu estou mostrando aí nessa nova figura. Então ali agora eu tenho dois resistores no meu circuito, acabei de colocar o resistor 2 ali, ó, à frente do resistor 1, ainda dentro daquele caminhozinho que a gente já conhece e tal e coisa. Então eu tenho ali nesse momento, então, dois resistores no meu circuito. Poderia colocar mais resistores, poderia ter um terceiro resistor ali nesse meu circuito, certo? Na verdade, eu poderia ter mais de três, poderia ter 4, 5, 1000, 1 milhão. Não chega a tanto, né? A gente não vai ligar tantos resistores assim. Mas é fato que eu poderia colocar mais de 3 resistores ligados dessa forma que está aparecendo aí na minha figura. Tá? Nós vamos ver que esses resistores aí, da forma como eles estão ligados em série. Eu já explico isso para vocês. Mas é o seguinte, para começar a nossa discussão, eu não preciso colocar 3, 4, 5 resistores. A gente pode fazer essa discussão inicial com apenas 2 resistores, por isso vou voltar meu circuito anterior aqui, onde eu tenho agora resistor 1 e resistor 2 ligado à fonte, tá ok? O que acontece nesse circuito que eu estou mostrando aqui, que é ligeiramente diferente dos anteriores que nós já discutimos? A diferença agora é que existem dois resistores e eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante aqui. Repare o que está acontecendo nessa figura. Eu tenho aquelas partículas eletrizadas que a gente já conhece, essas partículas aqui, ó, que eu vou circular, né? Essas partículas passam pelo resistor 1 e também pelo resistor 2. Então, isso é um detalhe muito importante para a gente. Guardem isso. Como essas partículas são as que formam a corrente elétrica do circuito, nós podemos ver claramente nesse desenho que a corrente elétrica que passa no resistor 1 também passa no resistor 2. Essa é a principal característica da ligação em série de resistores, de resistores de qualquer outro aparelho. Quando dois aparelhos estão ligados em série, a corrente que passa em um passa no outro, ou nos outros, né? Se eu tiver mais de dois. Então, essa é a principal característica da associação em série e é o que nós vamos usar para lá na frente fazer teste. Porque muitas vezes nós vamos ver futuramente que nós temos circuitos com vários resistores e às vezes bate a dúvida. Bate a dúvida, será que esses 2, 3 resistores aqui, será que estão em série? Será que eles não estão? Para a gente saber se 2 resistores ou mais estão em série, a gente sempre vai fazer esse teste. Nós vamos nos perguntar se a corrente que está passando pelo resistor, pelos resistores que você está considerando, se ela é a mesma, tá certo? Se for a mesma corrente, então nós temos resistências ou aparelhos ligados em série. Se não for a mesma corrente, então não são aparelhos, não são resistores ligados em série. E aqui eu quero, antes de continuar, reforçar isso.
Eu estou dizendo a mesma corrente. A mesma corrente é as mesmas partículas. Vocês vão ver depois que vão ter situações em que eu vou ter dois resistores com correntes de mesma intensidade, mesmo valor passando por eles, porém não são as mesmas correntes, não são as mesmas partículas passando por aqueles resistores. Então eles não estão em série, certo? Então essas partículas que nós estamos vendo nesse desenho aqui, olha, após passarem pelo resistor 1, elas saem do resistor 1 e vão passar também no resistor 2. Opa, então eu sei que é a mesma corrente. Se for a mesma corrente, os resistores estão ligados em série, tá certo? Bacana? Continuemos aqui então a nossa discussão. Quando os resistores estão ligados em série, portanto, as partículas que dão a volta no circuito, ó, elas enfrentam primeiro a resistência do resistor 1, tá certo? E depois de passar pelo resistor 1, elas, antes de completar a volta, têm que passar pelo resistor 2. Então, essas partículas, a cada volta, elas enfrentam a resistência do resistor 1 e a resistência do resistor 2, tá certo? Então fica fácil da gente perceber que em cada volta a resistência total enfrentada por essas partículas é a soma do resistor, da resistência do resistor 1 com a resistência do resistor 2. Então quando eu somo essas duas resistências, eu tenho a resistência total que essas partículas estão enfrentando ao passar pelo circuito, ao dar uma volta no circuito. E aí acontece o seguinte, olha, eu poderia tirar esses dois resistores e colocar apenas um resistor ali naquele circuito que tem que tem uma resistência igual à soma dos dois resistores. Tá ok? Então, se eu tirasse, fizesse isso aqui, ó, colocasse apenas um resistor equivalente aos dois ali no meu circuito, eu teria um resistor apenas com a resistência que é igual à soma desse resistor 1 e desse resistor 2, certo? Esse resistor único ali do meu circuito da direita, que tem uma resistência igual à soma do resistor 1 com o resistor 2, é o meu resistor equivalente. E se eu fizesse isso, né, se eu tirasse o resistor 1 e o resistor 2 e ligasse o seu resistor equivalente, a mesma corrente passaria pelo circuito, certo? A fonte ia entregar a mesma quantidade de energia, tanto num caso quanto no outro. Seria a mesma corrente. Enfim, o circuito se comportaria basicamente da mesma forma. Então a gente diz que esses dois circuitos, eles são equivalentes, tá certo? São equivalentes porque têm a mesma corrente, a mesma potência e tal e coisa. A única diferença é que ao invés de dois resistores, resistor 1 e 2, eu tenho apenas um, que é o tal do resistor equivalente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar números aqui nesses desenhos para poder ficar um pouco mais clara a situação. Nós vamos imaginar ali no circuito da esquerda que o resistor 1 tem 7 ohms de resistência, o resistor 2 tem 3. Tá ok? Nesse caso, então, o nosso resistor equivalente terá que ter uma resistência igual a 7 ohms mais 3 ohms, 10 ohms. Bom, e aqui agora acontece uma coisa muito legal. Vamos imaginar aqui, vamos considerar que as nossas fontes, né, elas são iguais, a mesma fonte, né, basicamente. Considerar que ela tenha 100 volts aqui, certo? Então, 100 volts é a tensão da nossa fonte aqui, que está sendo ligada ora nos dois resistores, ora no resistor equivalente. Ok, se esses circuitos eles são equivalentes, como eu acabei de dizer para vocês, a corrente que circula neles é a mesma, certo? Então, as correntes que circulam no circuito da esquerda e no circuito da direita, elas são as mesmas porque os circuitos são equivalentes, certo? E aí a coisa legal é que o seguinte, eu não consigo calcular o valor dessa corrente no circuito da esquerda. Por que eu não consigo? Porque ali eu tenho dois resistores. Eu não sei qual que é o valor da tensão em cada um desses resistores ainda, certo? Então não consigo calcular a corrente que passa no circuito da esquerda. Mas no da direita eu consigo calcular. Por que eu consigo calcular? Porque na direita, no circuito da direita, ele é muito simples. É aquele circuito que a gente já estudou anteriormente. Ele tem apenas um resistor ligado à fonte.
Nesse caso, em que o resistor está ligado direto à fonte, a gente sabe que a tensão aqui nos terminais do resistor, ó, aqui, ó, ela é igual à tensão da fonte, que nesse caso é de 100 volts. E quando eu sei, né, já que eu sei o valor da queda de tensão ali, ó, da tensão no meu resistor, os terminais do meu resistor, e eu sei o valor da resistência dele, desse resistor equivalente, eu consigo calcular a corrente. Como? Nós vamos usar a nossa gloriosa lei de Ohm, nossa primeira lei de Ohm, tá certo? A primeira lei de Ohm diz que V igual a R vezes I. Eu coloquei ela aí no triângulozinho que a gente curte. E a partir desse triângulo, né, a partir da fórmula que nós conhecemos, a gente sabe que a corrente pode ser calculada dividindo a tensão no resistor pelo valor da sua resistência. Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó, para esse resistor equivalente. Eu sei que sobre ele tem 100 volts, eu sei que a sua resistência é de 10 ohms, então quando eu divido 100 volts por 10 ohms, eu tenho a corrente que está passando por ele, certo? A corrente que está passando por esse resistor equivalente é exatamente a corrente desse circuito aí da direita que nós estamos vendo. Então, ó, acabei de calcular, descobri que é 10 amperes, portanto eu posso escrever ali, ó, a corrente de 10 amperes está passando nesse meu circuito da direita, tá ok? O bacana dessa história é que agora que eu calculei a corrente para o circuito da direita, eu automaticamente descobri a corrente do circuito da esquerda, que também vai ser 10 amperes. Por que disso? Porque os dois circuitos são equivalentes. Então eu calculei a corrente para um circuito mais simples, que tem apenas um resistor, e automaticamente descobri a corrente do circuito um pouquinho mais complexo, que tem dois resistores, certo? Se tivesse 3 resistores, 4 resistores, seria a mesma coisa. Bom, e olha que legal, agora que eu calculei a corrente, agora que eu descobri a corrente que passa ali, ó, no circuito da esquerda, eu consigo calcular outras coisas desse circuito. Eu consigo, por exemplo, calcular a tensão que existe nos terminais do resistor 1. Olha lá o resistor 1, resistor de 7 ohms. Agora eu consigo calcular a tensão que existe nele. Como é que eu vou calcular a tensão que existe nos terminais do resistor 1? Usando a primeira lei de Ohm, novamente, certo? A primeira lei de Ohm me fala que V, a tensão nos terminais do resistor, é igual a R, o valor da sua resistência, vezes I, a corrente que passa por ele. Ora, eu sei que a resistência do resistor 1 é 7 ohms. Eu sei que a corrente que passa por ele é 10 amperes. Então, para calcular ali a tensão que eu estou chamando de V1 ali, ó, no resistor 1, basta eu pegar 7 ohms, que é a resistência dele, multiplicar por 10 amperes. 7 vezes 10 me dá 70, então a tensão ali nos terminais do resistor 1 é de 70 volts. Tá ok? Podemos fazer exatamente a mesma coisa para descobrir a tensão nos terminais do resistor 2. Então, olha só, eu vou lá, vou pegar o valor da resistência do resistor 2, que é 3 ohms, multiplicar pela corrente que está passando por ele, que é a mesma que passou no resistor 1, claro, né? 10 amperes. Quando eu multiplico 3 vezes 10, eu tenho 30 volts. Então, ó, essa é a tensão que nós temos nos terminais do meu resistor 2. Entendido até aqui? Bacana. Então, agora vamos entender essa situação toda aqui dos dois circuitos do ponto de vista da energia. Vamos começar aqui, ó, com esse circuito da direita. Vamos entender o que está acontecendo ali em termos de energia. Olha só, já que a tensão da fonte é de 100 volts, nós sabemos que essa fonte ela vai entregar para cada coulomb 100 joules. Então, olha lá, ó, aqueles grupinhos de partículas que estão passando pela fonte ali, eu estou considerando que aqueles grupinhos, eles têm, cada um deles, um coulomb de carga. Se eles têm um coulomb de carga e estão passando pela fonte de 100 volts, cada grupinho daquele recebe 100 joules de energia. E o que esses grupinhos fazem? Esses grupinhos vão pegar esses 100 joules de energia, vão viajar ali pelo fio condutor até o resistor equivalente e vão deixar esses 100 joules lá com o meu resistor equivalente. Veja como eles estão chegando com 100 joules em cima, na parte de cima do resistor equivalente, e estão saindo lá embaixo com 0 joules. Estão deixando todos os 100 joules que pegaram na fonte lá no resistor equivalente. Por isso que eu disse, né?
ali atrás, que a tensão sobre o resistor equivalente é de 100 volts. Ok, então a situação que nós já vimos aí em outros vídeos, vamos ver agora o que acontece no circuito da esquerda. Veja, ali, olha, nós temos também os grupinhos de 1 coulomb recebendo 100 joules da fonte. Por que eles estão recebendo 100 joules da fonte? Porque a fonte também é de 100 volts. Então, no circuito da esquerda, a fonte vai entregar a mesma quantidade de energia para cada coulomb de carga. Esses grupinhos, então, que tem 1 coulomb de carga, eles estão viajando ali, ó, e aí eles chegam lá no meu resistor 1. E aí, eles entregam esses 100 joules todos para o resistor 1? Não. Eles vão entregar só 70 joules. Por que só 70 joules? Porque eu tenho 70 volts ali nos terminais do resistor 1. Então, eles estão entregando, chegam com 100 no resistor 1, deixam 70 joules lá nesse resistor 1, então, e saem do resistor 1, ó, olha aqui, ó, aqui embaixo, entre os resistores aqui, ó, saem do resistor 1 com 30 joules de energia. Ora, se eles tinham 100 e deixaram 70 no resistor 1, eles saem do resistor 1 com 30, certo? O que eles fazem com esses 30 joules que eles saíram ali carregando do resistor 1? Eles vão deixar no resistor 2. Por isso que no resistor 2 nós temos ali nos terminais dele 30 volts, porque as partículas estão chegando ali no terminal de cima do resistor 2 com 30 joules, deixando esses 30 joules ali, ó, e saindo lá embaixo com 0 joule. Então aí elas vão voltar, depois de sair aqui com 0 joules, elas vão voltar, completar a volta no circuito, chegar na fonte e receber mais 100 joules ali da fonte. Ok? Ponto de vista de energia, então, é isso que está acontecendo. E agora é o seguinte, como é que a gente representa essa situação, né, em diagrama de circuito? Diagrama de circuito, esses dois circuitos que eu coloquei, eles são representados dessa forma que eu acabei de colocar. Então, ali nós temos o circuito da esquerda, ó, dois resistores, um de 7 e um de 3. Nós temos uma fonte de 100 volts, corrente de 10 amperes passando. Então, essas são as representações desses dois circuitos aí em diagrama de circuito, beleza? Vamos falar aqui agora sobre um tema bastante útil, um assunto aqui que costuma ser bastante útil para a gente lá na frente. Aqui eu tenho novamente o meu circuito, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato aqui, ó. A minha fonte tem 100 volts, e a gente percebe que no resistor 1 nós temos 70, e no resistor 2 nós temos 30. Quando eu somo 70 com 30, eu tenho os 100 volts, certo? Os mesmos 100 volts que minha fonte tem ali também. Então, isso aqui funciona da seguinte maneira. É como se os 100 volts da fonte tivessem sendo distribuídos, divididos entre os resistores 1 e 2. E qual dos dois resistores ficam com maior parte da tensão, né, dos 100 volts que a fonte está entregando para o circuito? Fica com maior parte o resistor que tem maior resistência, certo? O de 7 ohms, ele é maior do que o de 3 e ele fica com mais volts do que o resistor de 3. Então a gente diz que esse circuito com resistores em série, ele funciona como um divisor de tensão, porque ele divide a tensão da fonte, a tensão que existe entre os resistores todos, eles dividem lá entre eles, e aquele que tem maior resistência fica com maior parte da tensão. E existe uma maneira interessante aqui da gente calcular o valor da tensão que existe em um determinado resistor. Vamos imaginar aqui que eu queira calcular a tensão no resistor 1. Né? Imagina que a gente não sabe ainda qual é o valor da tensão que existe no resistor 1. Olha lá o que eu estou fazendo. Ó. Eu vou pegar o valor da resistência do resistor 1, que é 7, vou dividir esse valor pela soma de todas as resistências que estão no circuito. Nesse caso, como temos apenas dois resistores, a soma vai ser 7 mais 3. Tá ok? Se tivesse mais resistores, nós teríamos que somar a resistência dos outros resistores. Então, ó, eu estou pegando a resistência do resistor 1, que é 7 ohms, dividido pela soma das resistências que tem no circuito. Eu vou multiplicar o resultado dessa divisão pela tensão da fonte, que é a tensão que está sendo aplicada em todos os resistores. E quando eu faço essa conta, eu descubro como resultado, olha, 70 volts. 70 volts é exatamente a tensão que existe no resistor 1, ok? Então, olha que interessante, eu consigo calcular a tensão que está em qualquer um dos resistores
se eu pegar a sua resistência, dividir pela soma da resistência de todos os resistores que estão ali ligados em série e multiplicar essa divisão pelo valor da tensão da fonte, que é a tensão que está aplicada em todos os resistores. Tá ok? Vamos fazer isso aqui para o resistor 2, para o resistor de baixo? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou repetir esse procedimento. Vou pegar, então, a resistência do resistor 2, que é 3, vou dividir pela soma de todas as resistências que existem no circuito, no caso só duas, 7 mais 3. Vou multiplicar o resultado dessa divisão pelo valor da tensão da fonte ali que está sendo aplicada em todos os resistores. E o resultado dessa conta toda aí me dá 30 volts, que é exatamente o que a gente já sabia que existe ali no resistor 2, né? A tensão que existe nos terminais do resistor 2. Então, eu estou mostrando para vocês uma maneira de você calcular qual é a tensão que existe especificamente em qualquer um dos resistores que estão ligados em série. Tá certo? Isso aí é uma fórmula, então, geral que a gente pode usar, ó, tá aí. Se eu quiser saber qual que é a tensão Vx, o que é Vx? O X ali é o número do resistor que você quer, né, cuja tensão você quer calcular. Então, no meu caso ali, ó, esse X pode ser o 1 ou 2, certo? Então, V1 ou V2, nesse caso aqui que nós temos só dois resistores. Então, eu posso calcular o V1 ou V2 ali, certo? Se eu tivesse mais resistores, poderiam ser V3, V4. Dividindo o valor da resistência do resistor, então ali ó, o Rx na verdade poderia ser o R1 ou o R2, dividido pela soma das resistências todas que existem no circuito, vezes o valor da tensão da fonte. Ali nesse caso, isso vai me dar o valor da tensão do resistor, da tensão sobre o resistor, certo? Um outro detalhe que eu queria conversar com vocês aqui, ó, importante sobre associação em série, é isso aqui, ó. Imagine que eu desligue um dos aparelhos, né? Aliás, eu até coloquei aqui agora ó, um elemento novo de circuito que eu não tinha falado ainda. Eu disse para vocês lá no primeiro vídeo, né, que o circuito elétrico precisa pelo menos ter um caminho, uma fonte de energia e uma carga, certo? Um aparelho. Ele pode ter mais coisas, tá? Ele não pode, obrigatoriamente ele tem que ter aquelas três coisas, mas ele pode ter outras coisas também. Um circuito elétrico pode ter outras coisas. Esse circuito que eu acabei de colocar aqui, ó, ele tem um outro elemento aqui, ó. Além do caminho, além da fonte, além da carga, ele tem esse elemento aqui, ó, que é uma chave. Essa chave, a gente diz que é um elemento de comando, ela comanda o circuito. O que é comandar o circuito? É ligar e desligar o circuito, certo? Então, essa chave ela serve essencialmente para isso. Quando ela está naquela posição mostrada ali no desenho, ó, ela está fechada. Então, o meu caminho está fechado, bonitinho, a corrente está passando, o circuito está funcionando. Se eu vou lá e mudo a posição da minha chave, ela costuma ficar naquela posição ali, ó, a gente diz que ela está aberta. Nesse caso, olha, essa chave ela interrompeu o meu caminho fechado que eu tinha. E se eu interrompi o caminho fechado, se eu não tenho mais caminho fechado, eu não tenho mais circuito elétrico funcionando. Não tem mais corrente, tá certo? Olha lá, a corrente desapareceu, não tem mais corrente ali. Na verdade, não tem nem mais essa tensão de 30 e 70 aí que está aparecendo no desenho. Esse desenho está até um pouco errado. Mas a chave ela é um elemento de comando, então um dispositivo de comando que eu posso ter em circuitos elétricos. Aliás, né, é assim que a gente liga e desliga aparelhos aí em circuitos elétricos. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, o mais importante, que é vocês entenderem o seguinte, ó, quando os aparelhos, né, resistores, seja lá o que for, estiverem ligados em série, nós vimos que a corrente que passa em um passa em todos. Então, se eu desligo um dos aparelhos, quando eu desligo um dos aparelhos, né, eu estou interrompendo a corrente que passa por ele, eu estou impedindo que a corrente passe por ele, por isso que ele para de funcionar. Se eu interrompo a corrente em um dos aparelhos, em qualquer ponto do circuito, eu interrompo a corrente em todos. Então, se eu desligo um, eu desligo todos. Às vezes, numa sala, por exemplo, de escola e prédios de maneira em geral, né? Prédios que têm várias lâmpadas, por exemplo. É comum a gente, às vezes, desligar o interruptor e várias lâmpadas se apagarem, né? Às vezes nem todas se apagam, às vezes parte das lâmpadas da sala ficam acesas, mas normalmente quando a gente
vira o interruptor, a chavinha que fica lá perto da porta, né? Em uma sala cheia de lâmpadas, normalmente pelo menos uma série delas vão desligar, certo? E por que elas vão desligar? Porque elas estão ligadas em série. E aí, quando eu interrompo a corrente que está passando em uma, eu interrompo a corrente passando em todas. E todas desligam, certo? Então, é uma característica de circuito em série. Quando eu associo aparelhos em série, se eu interromper a corrente de um, se eu desligar um, eu desligo todos. Guardem, isso é importante para a gente. Para finalizar, eu tenho aqui um exemplo. Esse meu exemplo, ele mostra uma fonte de 50 volts ligada a 3 resistores. Aquele resistor de cima eu vou chamar de resistor 1, ele vale 4 ohms. O resistor de baixo eu estou chamando de resistor 2, eu não sei o valor da resistência dele. Estou deixando eu escrever R2, já que eu não sei. O resistor de baixo, que seria o nosso terceiro resistor, ele vale 10 ohms. E aí, ó, o exemplo diz o seguinte: no circuito mostrado, deseja-se que a tensão nos terminais do resistor 2 seja de 15 volts. A letra A pede para determinar o valor da resistência R2 para que isso aconteça, certo? Então vamos resolver aqui juntos essa questão. Então, vou colocar aqui a minha letra A. Nós vamos resolver isso aqui usando a ideia do divisor de tensão, tá certo? Então, ó, eu sei que se eu pegar o R2 e dividir pela soma de todos os resistores que estão ligados em série, ali, ó, o 4, mais o R2, mais o 10, multiplicar o resultado dessa divisão pelo valor da tensão da fonte ali, ó, que está conectada aos resistores que estão em série, então, vezes 50. Isso tem que me dar a resistência sobre o resistor R2, que nesse caso eu quero que seja 15. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é resolver essa conta, tá ok? Vamos continuar aqui na frente, então, ó. Vamos continuar aqui. E se a gente reparar, no denominador da minha fração aqui, eu tenho 4 mais R2 mais 10. O 4 com 10 eu posso somar, dá 14. Então, eu posso reescrever aquilo ali da seguinte maneira, ó. 50 vezes R2, 50R2, dividido por R2 mais 14, tem que ser igual a 15. Ok? Então, eu vou colocar, inclusive, parênteses aqui no denominador da minha fração e vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse denominador que está aqui embaixo agora, o R2 mais 14, e vou passar para o outro lado da igualdade, ó, multiplicando. Então, vai ficar como isso aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Vou colocar mais uma vez a setinha aqui. E vai ficar da seguinte maneira: vai ficar 50R2 do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, ó, vai ficar 15 vezes R2 mais 14. Ok? Vamos continuar aqui, ó, embaixo. Então, 50R2 é igual a 15 vezes R2. Agora, do lado direito aqui, ó, eu vou pegar o 15 e vou multiplicar ele primeiro pelo R2, certo? Depois eu vou pegar o 15 e vou multiplicar ele pelo 14. Então, do lado direito vai ficar 15 vezes R2, 15 vezes R2, é 15R2, mais 15 vezes 14. 15 vezes 14 é igual a 210. Ok? Bom, então agora eu vou pegar esse 15R2 que está do lado direito da igualdade e passar para o lado esquerdo. Como é que vai ficar aqui a minha expressão? Vai ficar assim: 50R2 menos 15R2 é igual ao 210 que ficou lá do outro lado. Bom, 50R2 menos 15R2, isso aqui é igual a 35R2. 35R2 é igual a 210. Como é que eu faço para descobrir o valor do meu R2 ali agora, né? Ora,
é só eu pegar o 35, passar para o outro lado dividindo, então vai ficar assim, ó, R2 é igual a 210 dividido por 35. Isso aqui é igual a 6 ohms. Então, esse é o valor da resistência do meu resistor R2. Meu resistor R2, então, vai ter que ser igual a 6 ohms para que exista 15 volts ali sobre ele. Então, acabamos de descobrir, então, a resposta da letra A, aqui usando a ideia de divisor de tensão. Tá ok? A letra B pede para a gente determinar a resistência equivalente do circuito. Então, achar a resistência equivalente de um circuito como esse aqui é muito fácil, né? 3 resistores ligados em série, a resistência equivalente é nada mais, nada menos que a soma dessas 3 resistências. Então, é 4 ohms mais 6 ohms, que é o valor do R2, nós acabamos de descobrir, mais 10 ohms. Quanto dá isso? 4 mais 6, 10, com mais 10, 20 ohms. Então, achamos aqui o valor da resistência equivalente do circuito. Vamos para a letra C, então. A letra C pede para determinar os valores das tensões que existem entre os terminais do resistor de 4 ohms, o resistor 1, e entre os do resistor de 10 ohms, o resistor 3. Então, ele quer saber ali a tensão que existe entre esse resistor aqui, ó, de 4 ohms, vou colocar lá no circuito. Ó, vou colocar o mais ali em cima e o menos. Então, ele quer saber quanto vale essa tensão que existe aqui. E quer saber também quanto vale a tensão que existe ali no resistor de 10. Ok. Vamos chamar aquela tensão de cima ali de V1, a tensão de baixo, né, de V2, de V3, e vamos calcular aqui nesse cantinho. Como é que a gente vai calcular o V1? Vamos usar de novo a ideia do divisor de tensão. Então, eu vou pegar lá ó, a resistência do resistor 1, que é 4, vou dividir pela soma de todos os resistores que eu tenho no circuito. Nós já fizemos essa soma ali na resistência equivalente, a gente sabe que é 20. E vou multiplicar, então, essa divisão pelo valor da tensão da fonte, que é 50 volts. Quando eu faço essa conta, ó, 4 vezes 50 dá 200. 200 dividido por 20, isso é igual a 10 volts. Então, eu sei que aqui, ó, em cima, eu tenho 10 volts. Vamos calcular agora a tensão lá de baixo. Bom, antes de calcular a tensão lá de baixo, já dá para saber o valor dela. Veja bem, eu sei que quando eu somo a tensão de todos os resistores, tem que ser igual à tensão da fonte. A tensão da fonte é 50 volts. Se eu tenho 10 volts no resistor de cima, 15 no resistor do meio, soma 10 com 15, dá 25. Quanto que falta para chegar nos 50 da fonte? Falta 25. Então, eu sei que nessa última resistência aqui, nesse último resistor, eu tenho que ter 25 volts. Mas vamos fingir que a gente não sabe e vamos calcular lá o valor dessa tensão, certo? Vou chamar ela de V3. Como é que eu vou fazer o cálculo dessa tensão? Vou pegar o valor do resistor R3, que é 10 ohms, vou dividir pela soma de todas as resistências do circuito, eu já sei quanto vale essa soma, é 20, e vou multiplicar isso pela tensão da fonte, que é 50. Quanto é que vai dar isso, hein? Olha só, aqui eu posso simplificar, cortar esse zero com esse, ficou 1 sobre 2, 1 vezes 50 é 50, dividido por 2 dá 25 volts, que é o que nós já sabíamos que existia aqui, certo? 25 volts. Então, quando eu somo a tensão nos terminais dos resistores em série, eu tenho exatamente a tensão da fonte aqui, que é igual a 50 volts. Então, está resolvido o nosso exemplo, está aí apresentado para vocês a ideia da associação de resistores em série. Próximo vídeo eu vou falar de associação em paralelo e aí eu vou deixar uma lista de exercícios aí sobre associação em série e em paralelo para vocês. Me aguardem, beleza? Por enquanto, pessoal, valeu, um abraço.